Graça e paz. Gostaria de deixar uma reflexão para você aqui hoje, onde vamos falar de uma pessoa que, como muitos, encontrava-se duvidando da sua própria vitória. A palavra de Deus, ela diz que Josué encontrava-se desanimado. O texto sagrado diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, quando Deus se dirigiu a Josué, o próprio Deus havia percebido em Josué uma indisposição. Por isso a palavra de Deus diz que, ao falar com Josué, Deus procura animá-lo, porque Josué naquele momento encontrava-se desanimado justamente por ter perdido a sua referência. Qual era a referência de Josué? Moisés. Como Moisés havia morrido, então naquele instante Josué se viu incapaz de seguir em frente os passos de Moisés, que era levar o povo à conquista de uma terra prometida. Então podemos entender que a morte de Moisés representa nos dias de hoje para nós a perda de alguma coisa que estávamos nos apoiando, ou de repente uma situação a qual você acabou vendo se complicar na tua vida, um problema que aumentou, uma questão familiar que saiu do controle, algo financeiro que você perdeu, e isso tirou a tua estabilidade, fez com que você olhasse para o tamanho do problema e deixasse de enxergar a grandeza de Deus. Foi o que aconteceu com Josué. Então, por conta disso, ele ficou desanimado, sem disposição, não tinha ânimo, não tinha força para seguir em frente, embora com ele estivesse a promessa de Deus. Então isso, para que possamos refletir nos dias de hoje, representa também a nossa vida. Deus está conosco, nos dando a condição de vencer qualquer dificuldade. Temos a promessa de Deus a nosso favor, mas na maioria das vezes, quando deixamos esse sentimento negativo entrar no coração, nós nos sentimos desanimados, incapazes de vencer essa situação e acabamos ficando como Josué. E são esses os momentos em que Deus, ele então fala conosco através da palavra, usando alguém para trazer algo de bom para o nosso coração, uma palavra motivacional para as nossas vidas, faz com que possamos relembrar todas as promessas que Deus ele nos fez, e para que possamos entender que Ele é capaz sim de mudar a nossa situação. Portanto, Deus ele falou a Josué: tenha disposição, Josué, se levanta, porque é você que vai fazer esse povo alcançar a terra prometida. Você que me acompanha nesse momento, você que me ouve nesse momento, pode ter a certeza que o plano, o desejo, o sonho que você tem de ver a tua família feliz, de ver os teus amigos realizados, de ter você uma vida melhor, é necessário para a realização desses sonhos que você acredite em você. Você não pode ser o seu próprio inimigo, porque às vezes o inimigo da pessoa não é o diabo. Às vezes o inimigo não é apenas o problema ou aquela pessoa que não gosta de você, que te inveja, que se levanta contra você. Na maioria das vezes o seu inimigo é você mesmo. É quando você não acredita em você, é quando você deixa a dúvida tomar conta, é quando você desanima, é quando você deixa de olhar para tudo que você tem a capacidade de alcançar. Então a palavra de Deus para nós hoje é: tenha ânimo, tenha ânimo. A tua história ela pode ser diferente, seja protagonista
da sua história. Não seja o antagonista. O antagonista é o adversário, o antagonista é aquele que está contra a tua história. E você, nessa história, não pode ter dois papéis. Você tem que ter o único papel, que é o protagonista, tendo ao seu favor a promessa de Deus, a confiança de que Deus realmente vai fazer algo grande acontecer na tua vida, e não importa o tamanho da tua dificuldade, Deus está com você para te dar vitória. Essa foi a promessa de Deus, essa foi a palavra de Deus ao coração de Josué, para que ele tivesse ânimo, porque Deus ainda fez uma promessa para ele, dizendo que aonde ele colocasse a planta do pé, Deus seria com ele. Olha o que Deus falou para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Isso quer dizer que a promessa que Deus fez, ela não envelhece. A promessa que Deus fez não ficou lá atrás. A promessa de Deus permanece, né? Ainda que tenha, de repente, algo dado errado na tua vida, né? Ainda que a promessa que você carregava no passado, ela tenha, de alguma forma, tenha ficado para trás, tenha deixado de se cumprir naquele momento em que você esperava que se cumprisse, ela ainda não está perdida. Pelo contrário, a promessa de Deus permanece. Foi o que ele disse para Josué: Moisés morreu, mas tudo que eu prometi para Moisés, essa promessa segue junto com você. Então, a promessa de Deus permanece na tua vida. Se ela não se cumpriu em algum momento, pode ter certeza que ela vai se cumprir, se tão somente você continuar de pé, continuar confiante, continuar disposto a obedecer, a confiar, a acreditar na palavra de Deus. Então, a palavra para você hoje é confiança, é fé, é coragem. Deus falou para ele: ser forte e corajoso. Então, seja forte, seja corajoso. Deus tem algo maravilhoso para realizar na tua vida ainda este mês. Tome posse dessa palavra, confie em Deus, e que a bênção esteja sobre a tua vida, para que você conquiste tudo que de melhor Deus tem preparado para você. Fica na paz.